Você sabia que uma das músicas mais importantes da história do rock tem como vocalista um cara que fala português? Like if I say, ora pá, o que estás fazendo? That means, hey kid, what are you doing? Pois é, talvez você nunca tenha ouvido falar dele, talvez você nem saiba o nome da banda, mas eu te garanto uma coisa, você já ouviu essa música. Don't stop believing, feeling that it's gone. The change of your feeling love's affair. You just ask the lonely. Any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. Oh, one love feeds the fire. One heart burns desire. Ela tocou em formatura, em casamento, em filme, em série, em comercial de TV. Ela entrou na cena final de uma das séries mais cultuadas da televisão americana e fez o mundo inteiro parar para ouvir. Ela é tão gigante que em 2012 foi considerada pela revista Forbes como a maior canção de todos os tempos, com base em impacto cultural, longevidade e vendas digitais. Mais de 18 milhões de cópias vendidas, mais de 1 bilhão de streams. E o cara que canta, ele não era para estar ali. Na verdade, ele tinha desistido da música. Estava trabalhando na construção civil, ajudando o padrasto numa fazenda de perus no interior da Califórnia. Mas naquela noite de 1977, ele entrou numa sala de ensaio em Los Angeles, abriu a boca e ressuscitou uma banda que estava a 3 discos de sumir do mapa. Essa é a história de Steve Perry e da banda chamada Journey. Fica até o final, porque o que aconteceu com eles no Brasil, especialmente no Rock in Rio de 2022, vai te surpreender e talvez te fazer entender porque algumas vozes simplesmente não podem ser substituídas. Atenção, antes de continuar o vídeo, eu preciso te dizer algo muito importante. Nós preparamos uma lista com as 100 melhores músicas dos anos 80 e o melhor, ela é totalmente grátis. Para acessar agora, entre em culturanostalgica.canalnoyoutube.com ou clique no primeiro link fixado nos comentários. Não perca tempo, clique agora. Vamos continuar com o vídeo. Antes de Steve Perry existir, o Journey era uma coisa completamente diferente. Ano de 1973, São Francisco fervia. A contracultura ainda respirava nas esquinas. Rock progressivo, jazz fusion, experimentação sonora, guitarras elétricas conversavam com órgãos Hammond, baterias faziam compassos em 7x4. Era arte, era complexidade, era tudo o que o rádio não tocava. No meio daquele caldeirão musical, um empresário chamado Walter Herbert teve uma ideia ambiciosa: montar uma banda de músicos extremamente técnicos que pudessem acompanhar outros artistas em turnês e gravações. Herbie não era músico, era estrategista. Tinha passado anos ao lado do Santana, uma das bandas mais respeitadas da América Latina e do mundo. Ele viu talentos brilharem, viu talentos se apagarem e aprendeu uma lição amarga que poucos empresários entendem: talento sozinho não salva ninguém. Então ele começou a montar o time. Primeiro chamou Greg Rowley, tecladista e vocalista que tinha acabado de sair do Santana. Rowley tinha uma voz rouca, marcante, e tocava órgão Hammond como quem reza. Logo depois veio Neil Schon, um garoto prodígio de apenas 19 anos, que já tinha tocado com Santana e Eric Clapton. Schon tocava guitarra como se tivesse nascido com ela grudada no corpo. Vieram também Ross Valory no baixo, saído da Steve Miller Band, e Prairie Prince na bateria, um showman técnico e criativo que sabia fazer a plateia prestá-la a atenção. A ideia inicial, ser uma banda de apoio, um coletivo de músicos de aluguel, tocar para quem pagasse bem. Mas sabe como é, né? Músico bom não aguenta ficar na sombra por muito tempo, e eles decidiram tentar a própria sorte. No começo, se chamavam Golden Gate Rhythm Section. Soa bem pra você? Pois é, pra eles também não. Foi um roadie, sim, um cara que carregava equipamento de um lado pro outro, que sugeriu: por que vocês não chamam de Journey? Jornada, todo mundo tá numa jornada. E pronto, nascia o Journey. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava. Ninguém ligava pra eles. Entre 1975 e 1977, o Journey lançou 3 álbuns completos, instrumentais complexos, solos de guitarra
guitarra que duravam 8, 9 minutos, progressões harmônicas que impressionavam músicos de jazz e críticos musicais. Era tecnicamente impecável, mas sabe o que não tinha? Refrão. Sabe o que não tocava no rádio? Sabe o que não aparecia? Público. A crítica elogiava, mas as vendas patéticas. A gravadora Columbia Records estava perdendo a paciência. Eles tinham investido dinheiro, estúdio, produção e nada de retorno. Ligaram para Herbie Herbert e disseram uma frase que mudaria tudo. Vocês têm mais uma chance. Ou evoluem, ou a gente cancela o contrato. Herbie sabia o que precisava fazer. Eles precisavam de uma voz. Herbie começou a procurar. Eles tentaram com um cara chamado Robert Fleischman. Tinha presença de palco, tinha alcance vocal, mas não tinha química com a banda. Não encaixava, as músicas não fluíam. E pior, ele e Herbie não se davam bem. Então Herbie voltou a ouvir demos, dezenas delas, centenas talvez, e numa fita gravada de uma banda totalmente desconhecida, uma banda do interior da Califórnia chamada Alien Project, ele ouviu algo que fez o coração parar. Uma voz que subia ao céu, que descia ao inferno, que chorava sem precisar de lágrimas, que emocionava sem esforço. O nome do cara? Stephen Ray Perry. Herbie tentou ligar, conseguiu o contato, e quando finalmente falou com ele, descobriu algo surpreendente. Steve Perry não estava em turnê, não estava em estúdio, não estava gravando com ninguém. Ele estava trabalhando na construção civil, carregando tijolos e misturando cimento. À noite, ajudava o padrasto numa fazenda de perus no interior da Califórnia. O Journey lança Infinity. Tecnicamente, era o quarto disco da banda, mas parecia uma estreia, porque agora eles tinham Steve Perry e tudo mudou. Faixas como Light e Wheel in the Sky não eram apenas canções, eram hinos emocionais. A voz de Perry subia, descia, chorava, gritava, sussurrava, e as pessoas sentiam cada palavra como se fosse delas. O álbum chegou ao top 21 da Billboard, disco de platina. Pela primeira vez, o Journey não era só respeitado por músicos e críticos, era amado pelo público. No Brasil, Lights começou a tocar nas rádios de madrugada. Rádios como Transamérica e Jovem Pan colocavam a música no ar depois da meia-noite, quando São Paulo dormia. E de repente, milhares de brasileiros estavam cantando em inglês uma música sobre São Francisco que parecia falar de qualquer cidade do mundo. Um ano depois, em 1979, veio Evolution com Lovin', Touching e Squeezing, que entrou direto no top 20 americano. Em 1980, Departure trouxe Any Way You Want It, que virou hino de arena. Estádios inteiros cantavam junto. Era impossível não se emocionar. Greg Rowley, exausto do ritmo insano de turnês, decidiu sair da banda. Ele tinha dado tudo o que podia, mas no lugar dele entrou alguém ainda mais afiado. Jonathan Cain, tecladista, compositor e a partir dali o parceiro criativo perfeito de Steve Perry. E foi dessa parceria que nasceu a música que mudaria tudo, porque Steve tinha desistido da música. Ele havia perdido um amigo próximo, colega de banda, num acidente de carro trágico. A dor foi tão profunda, tão devastadora, que Steve simplesmente largou tudo, guardou o microfone, vendeu os equipamentos e voltou para casa. Mas Herbie insistiu. Steve, só vem conhecer a banda, sem compromisso, só ouve a gente tocar. Steve hesitou, mas aceitou. Numa tarde qualquer de 1977, durante um intervalo de ensaio numa sala lá em Los Angeles, ele entrou pela porta, pegou o microfone, ajustou o pedestal e começou a cantar. 30 segundos depois, ninguém estava pensando mais. Estavam sentindo. Neil Schon depois diria numa entrevista: foi como se Deus tivesse entrado na sala. A gente parou de tocar e só ficou ouvindo. Ross Valory, o baixista, lembra de ter olhado para os outros e pensado: é ele, a gente achou. E de repente, o Journey tinha uma alma. Antes de entrar no Journey, Jonathan Cain estava quebrado, sem dinheiro, sem rumo, sem esperança. Ele tinha se mudado para Los Angeles com o sonho de viver de música, mas a realidade estava esmagando ele. Numa noite de desespero total, ligou pro pai, que morava em Chicago. Pai, acho que vou desistir.
não tá dando certo. Do outro lado da linha, silêncio. E então, com aquela firmeza de pai que acredita no filho, "Don't stop believing." Não para de acreditar, Jonathan. Jonathan desligou o telefone, pegou um caderno e anotou aquelas 4 palavras. Anos depois, já como tecladista oficial do Journey, ele estava num ensaio com Steve Perry. Estavam tentando criar algo novo, algo forte, algo que tocasse as pessoas. Jonathan abriu o caderno velho e mostrou a frase para Steve. Os olhos de Perry brilharam. Essa é a ideia. É disso que a gente precisa. Eles começaram a compor ali mesmo. Neil Schon entrou com aquele riff de guitarra que parece uma estrada iluminada à noite, rodovia vazia sob as estrelas. Ross Valory e Steve Smith criaram uma base rítmica que pulsa como um coração acelerado, como alguém correndo atrás de um sonho. E Steve Perry abriu a boca e cantou "Just a Small Town Girl, Living in a Lonely World." Uma garota do interior, um garoto da cidade, um trem que segue pela noite, estranhos esperando. E a mensagem final, gritada como um grito de guerra: "Don't stop believing." Don't stop believing. Em 1981, o Journey lançou Escape. A música não foi número 1. Na verdade, ela chegou ao 9º lugar na Billboard Hot 100. Mas não importava, porque Don't Stop Believing se tornou maior que qualquer posição em parada. O álbum Escape vendeu mais de 9 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Certificado 9 vezes platina. Outras faixas, como Open Arms e Who's Crying Now, também estouraram nas rádios do mundo inteiro. No Brasil, Open Arms virou a música de formatura de uma geração inteira. Tocava em bailes de debutante, em casamentos, em despedidas de colégio. Até hoje, quando aqueles primeiros acordes de piano começam, o coração de quem tem mais de 40 anos aperta. Mas nem tudo que brilha dura para sempre. No auge da fama, no topo do mundo, Steve Perry começou a quebrar por dentro. Turnês sem parar, estúdios sem descanso, expectativas impossíveis. Todo show tinha que ser perfeito, toda nota tinha que emocionar. Ele era humano e estava se despedaçando. Pior ainda, sua mãe adoeceu gravemente. Steve Perry se viu dividido entre o palco e o hospital, entre a banda e a família, entre o sonho que ele tinha construído e a dor de ver alguém que ele amava desaparecer aos poucos. Em 1987, depois de anos de luta interna, ele tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele saiu do Journey. Foi devastador. Para os fãs, para a banda, para todos. O Journey tentou seguir sem ele. Gravaram álbuns com outros vocalistas, mas não era a mesma coisa. Em 1996, Steve Perry voltou. Gravaram Trial by Fire, um álbum emocionante, poderoso, mas logo depois, Perry sofreu uma lesão grave no quadril que precisava de cirurgia. A banda queria fazer turnê. Steve queria se recuperar. Eles não conseguiram esperar. E assim, Steve Perry foi substituído. Vieram Steve Algeri, Jeff Scott Soto e, por fim, Arnel Pineda, um filipino descoberto no YouTube, cantando covers do Journey com uma precisão técnica impressionante. Cada um trouxe talento, cada um deu o melhor de si, mas nenhum trouxe de volta o que Perry significava. O Journey é oficialmente induzido ao Rock and Roll Hall of Fame. Steve Perry volta, não canta, mas sobe ao palco ao lado dos antigos companheiros e o público do mundo inteiro chora. Mas em setembro de 2022, algo inesperado acontece. O Journey vem tocar no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do planeta, uma das plateias mais apaixonadas do mundo. Um sonho para qualquer banda de rock. Mas o show foi considerado por muitos críticos e fãs como um fracasso. Por quê? Porque não era mais Steve Perry no palco, era Arnel Pineda, um cara talentoso que tecnicamente canta todas as notas perfeitamente, mas que não é Steve Perry. E o público brasileiro, que cresceu ouvindo Open Arms em formaturas, Don't Stop Believing em momentos de superação, Faithfully em casamentos, sentiu a diferença. Não foi culpa de Arnel, foi saudade, porque algumas vozes não podem ser substituídas. Elas fazem parte da nossa memória afetiva, da nossa alma.
da trilha sonora das nossas vidas. O cara que canta uma das maiores músicas do rock fala português. Ele desistiu da música e voltou, salvou uma banda que estava morrendo, criou hinos que atravessaram gerações. E mesmo depois de sair, de ser substituído, de ver a banda tocar sem ele no Rock in Rio, o legado dele continua vivo, porque Steve Perry não é só um vocalista, ele é a voz de quem nunca desistiu. Agora me diz, você já conhecia essa história? Sabia que o Steve Perry fala português? E qual música do Journey marcou mais a sua vida? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se você curtiu essa história, se sentiu algo, aperta esse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais história de música chegando por aqui. Até a próxima jornada.